A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, eu te convido a fazer isso. Junte-se a nós e vamos ler a palavra do Senhor juntos, todos os dias, e vamos ler a Bíblia toda este ano de 2022, amém? Nesses últimos dias, acho que nesses últimos 2 dias recebemos mais 2 pessoas aqui no canal. Estamos agora com 112 inscritos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos todos que já se inscreveram e se você ainda não se inscreveu, eu te convido a fazer isso. Nós temos lido muito no livro de Juízes, não é verdade? Talvez nas últimas 2 semanas, temos estado no livro de Juízes. Mas, se você tem acompanhado a nossa leitura aqui desde o começo, você deve lembrar que nós estamos acompanhando o plano de leitura desta Bíblia aqui, que é a Daily Bible, que é uma Bíblia em inglês. Até a data dessa gravação só tem esta Bíblia em inglês e espanhol, mas o que eu acho muito útil desta Bíblia é que ela organiza o texto da palavra do Senhor em ordem cronológica e ela divide o texto em 365 leituras diárias. Então, nós estamos acompanhando este plano de leitura. E hoje, o plano de leitura para o dia 22 de março nos leva ao livro de Ruth. E hoje nós vamos ler os 4 capítulos do livro de Ruth juntos. São só 4 capítulos, Ruth, e nós vamos fazer isso juntos. E vamos meditar hoje nestes lindos 4 capítulos da palavra do Senhor, que demonstram tanto o amor de Deus, a provisão de Deus, o cuidado de Deus, a forma como Deus trabalha, não é? Para redimir os seus, para redimir todos aqueles que creem no Senhor, que colocam a sua fé no Senhor. Nós vamos ver o Evangelho. O Evangelho ele está no livro de Ruth. Aqui atrás, mais de 1000 anos antes de Cristo, nós temos aqui muitos aspectos, muitas características do Evangelho, da redenção que Deus faria através do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós vamos dar uma pausa hoje no livro de Juízes e nós vamos ao livro de Ruth. E amanhã nós voltamos então ao livro de Juízes e nós vamos ler amanhã o relato da vida de Sansão, tá bom? Mas hoje nós estamos em Ruth. Hoje é 22 de março. A história de Ruth. Em meio a todas as guerras, violência e derramamento de sangue desses tempos, a vida segue normalmente para muitos israelitas. Como todas as pessoas, os israelitas se preocupam principalmente com as relações familiares e com a vida diária. Em nítido contraste com a quebra nacional de fé em Deus por parte dos israelitas, vem o relato da fidelidade pessoal por parte de uma mulher para com sua sogra. De grande interesse é o fato de que a mulher é uma gentia, na verdade, uma das odiadas moabitas. Quando seu próprio marido morre, Ruth escolhe ficar com sua sogra Noemi e com os israelitas e seu Deus. Sua escolha lhe traz as bênçãos de um novo marido e um filho, por meio de quem Ruth se torna a bisavó de Davi, que será rei de todo Israel. Esta bela história de amor mostra a lei do casamento levirato sob uma luz muito melhor do que a história semelhante de Judá e Tamar, séculos antes, e prenuncia a graça que um dia se estenderá a judeus e gentios através de mais um descendente desta mulher gentia piedosa chamada Ruth. Vamos começar então no capítulo 1. Nós vamos ler, amados e amadas irmãs, todos os capítulos e versículos de Ruth nesta ocasião, tá bom? Eu
talvez este vídeo vai ser o mais longo de todos. Eu não vou comentar em todos os versículos, mas o Espírito Santo tem falado muito forte ao meu coração, mais uma vez, aqui no livro de Ruth, de outra forma, e eu não posso deixar de compartilhar com você aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, tá bom? Então, desde já agradeço a sua paciência, e eu sei que você ama a palavra do Senhor, eu sei que você tem prazer em ouvir e meditar na palavra do Senhor, senão você não estaria aqui, não é verdade? Senão você já teria trocado para outro vídeo. Então, vamos nos alimentar da palavra do Senhor neste dia, com o que a palavra do Senhor tem para nós aqui no livro de Ruth, amém? Ruth capítulo 1, versículos 1 ao 5. Isto aconteceu em Moabe. Moabe é aquela cidade que fica ao sul. Eu não estou com o mapa aqui preparado para mostrar agora, mas Moabe fica ao sul de Judá. Não é uma das terras que Israel conquistou. Moabe pertencia ao povo, aos descendentes de Ló. Você vai lembrar quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra, ele foi para as cavernas, ele teve filhos com suas filhas, e mais dos seus descendentes nasceram os Moabitas. E então os Moabitas é o povo desta terra de Moabe. E o livro de Ruth começa contando sobre israelitas que vão imigrar para a terra dos Moabitas, tá bom? Então nós vamos começar aqui, Ruth capítulo 1, versículos 1 ao 5. Isto aconteceu aproximadamente 1100 anos antes de Cristo, nos dias em que os juízes julgavam. Esta afirmação aqui, nos dias em que os juízes julgavam, nos coloca no contexto do livro de Juízes. Por isso, um dos motivos que este plano de leitura que nós estamos seguindo traz o livro de Ruth para ser lido aqui, tá bom? É um dos motivos. Aproximadamente no meio, do livro de Juízes, nós temos estes acontecimentos aqui com esta heroína da fé, Ruth, e sua sogra, Noemi, e o futuro esposo de Ruth, Boaz. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém, de Judá, foi morar algum tempo na terra de Moabe, com a sua família e os seus 2 filhos. Belém era uma das cidades, uma das cidades mais conhecidas de Israel, não é verdade? Primeiro, para o israelita em si mesmo, é uma das cidades mais conhecidas porque é onde nasceu o maior rei de Israel, o rei Davi. E também para o cristão é uma cidade muito conhecida porque é em Belém que nasceu o nosso Salvador, o Salvador da humanidade, o Senhor Jesus Cristo. Belém significa casa do pão. Belém significa casa do pão. E é na casa do pão que faltou pão. Faltou alimento na casa do pão. E por causa disso, um israelita se mudou com a sua família para a terra dos Moabitas. Então, no versículo 2 a Bíblia diz: este homem se chamava Elimeleque e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Ok, efrateus. A maioria dos estudiosos da palavra do Senhor, os teólogos, os estudiosos, eles acreditam que havia um povoado chamado Efrata, que habitava na terra que Israel conquistou e mudou o nome para Belém. Por isso que um dos nomes que a Bíblia usa para a cidade de Belém é Belém Efrata, Belém Efrata. Então, efrateus são pessoas que vieram de Belém Efrata. Efrateus são pessoas que vieram de Belém. Tudo se refere ao mesmo lugar. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Se você lembrar do mapa,
você vai lembrar que Judá fica no sul de Israel, né? É a última cidade, né? O último estado, a última província, a última tribo no sul de Israel. Então, Moabe era a cidade mais próxima ali. Qualquer outra cidade seria longe, né? Em outra direção. Para o oeste, você teria os filisteus. Então, você não podia ir para lá, porque os filisteus eram inimigos ainda, não tinham sido derrotados. E no leste, você tinha os amonitas. E os amonitas, Israel já tinha derrotado, mas fazia parte de Israel, poderia estar passando fome ali também. Então você tem Judá, ao sul de Judá, sudeste de Judá, você tem Moabe. Então é para esta cidade, a cidade mais próxima, que Elimeleque leva a sua esposa Noemi e os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eles foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. É importante nós comentarmos aqui também que Deus não proibiu o povo de Israel de casar com moabitas. Deus proibiu casar com aqueles povos de Canaã, mas não proibiu casar com os moabitas. Era melhor o israelita casar com uma israelita e uma moça israelita casar com um rapaz israelita? Era, né? Porque ia ficar dentro do povo que Deus escolheu. Mas se casasse fora e trouxesse a sua esposa para os caminhos do Senhor, se ela fosse moabita, Deus não proibiu o casamento com os moabitas. Então esses rapazes, eles casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Então Elimeleque levou a sua família para Moabe para não morrer de fome, porque estava morrendo de fome em Judá. Ele veio a falecer, nós não sabemos quanto tempo, a Bíblia não diz quanto tempo que eles ficaram em Moabe antes dele falecer. Mas ele faleceu, sua esposa ficou viúva, os 2 filhos casaram com moabitas e está vivendo essas pessoas estão ali juntas, né? Versículo 5, depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Agora a situação de Noemi ficou muito triste, porque agora ela é viúva e agora ela perdeu os 2 filhos. A Bíblia não fala como que o esposo morreu, como que os filhos morreram, mas agora Noemi está viúva e sem os seus filhos. Ela só tem as noras agora. Vamos ao versículo 6 então. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Então ela ouviu que Deus tinha dado alimento, tinha feito as plantações de Israel prosperarem novamente, né? Esta notícia da bênção do Senhor chegou até Moabe. Aí ela falou, então vamos voltar, minhas filhas, vamos voltar para minha terra. E vocês, era o costume, as noras que ficassem viúvas teriam obrigação de viver com a sogra, a não ser que a sogra liberasse elas. Mas a tradição, o costume era que elas ficariam com as sogras até elas se casarem de novo ou até a sogra falecer. Então essas noras estão com a sogra e vai todo mundo voltar para Judá agora, para Belém, para Judá. Assim, ela saiu do lugar onde havia morado e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras, porque Noemi, ela começou a raciocinar e pensar, né? Ela falou, bom, Deus abençoou a terra, mas será que eu vou poder sustentar essas 2 noras minhas? Será que eu vou poder sustentar essas filhas que Deus me deu, essas mulheres, essas noras? Eu não vou poder sustentar elas. Então Noemi fala para elas, vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo.
o Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. O desejo de Noemi era dispensar as suas noras para que elas voltassem para a casa da sua mãe, do seu pai, e pudessem casar novamente. Noemi estava com as melhores das intenções para as suas noras. Ela sabia que ela não ia poder dar mais filhos, ela não tinha mais como fazer, como é que ela ia sustentar agora essas noras, né? E outra coisa, trazer essas noras moabitas para Israel, embora não seja proibido o israelita casar com moabita, não ia ser fácil, né? Não ia ser fácil. E a maioria dos rapazes israelitas iam procurar esposas israelitas, ou talvez cananeias, né? Então, Noemi está processando isso tudo, sabe? Noemi está pensando isso tudo e, tá vendo, não tem futuro para vocês, noras, comigo. O futuro de vocês é voltar para casa. Só que tem uma diferença, irmãos. Noemi não percebeu isso, mas depois ela vai perceber. Se essas noras voltam para casa, elas estariam se afastando da terra do Senhor, elas estariam se afastando da terra prometida, do povo de Deus, elas estariam se afastando da presença do Senhor. Inclusive, elas estariam voltando aos seus deuses, aos deuses dos moabitas, aos falsos deuses que os moabitas adoravam. Então, aí eu entendo que não importa quão difícil esteja a nossa situação, sabe? Não importa quão difícil esteja o caminho que nós estamos caminhando, mas se nós estamos caminhando em direção à terra prometida, se nós estamos caminhando em direção a Cristo, se nós estamos caminhando nos caminhos do Senhor, é melhor caminhar nos caminhos do Senhor sem ter certeza do que virá, do que voltar para trás, voltar para o lugar da onde nós viemos, na certeza de que lá estaremos distantes do Senhor. Nós temos que caminhar sempre na direção da voz de Deus. Noemi ouviu e as suas noras ouviram lá em Moabe que Deus estava abençoando Israel novamente. Então elas estavam andando na direção da voz de Deus. Mas Noemi manda suas noras, ela não está... né? Esse é um momento muito difícil, é um momento de dor, né? Noemi viúva, perdeu os filhos, eu não consigo imaginar a dor que Noemi estava passando nesses dias. Ainda mais agora, precisando despedir essas noras, que ela certamente aprendeu a amar, tomou como filhas para elas. É muito duro, é difícil, é uma dor, a gente não consegue processar tudo. Então ela dá um beijo e deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Essas noras amavam muito essa sogra, não queriam deixar essa sogra. Que Deus ajude que os nossos laços familiares sejam tão fortes como os laços familiares das noras de Noemi com Noemi, não é verdade? Que o Senhor aumente cada vez mais o amor nosso como família, não só como família de sangue, mas também como família de Cristo, amém? Como a família cristã que nós somos, que nós amemos uns aos outros assim, ó, que nós possamos chorar uns com os outros, mas alegrarmos também uns com os outros. Mas Noemi disse: voltem, minhas filhas, por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Ela está falando do casamento levirato, né? Ela está falando da obrigação que outro filho, né, outro cunhado dessas mulheres teria de casar com elas e dar um filho a elas para continuar a linhagem do esposo falecido. Noemi está falando: eu não vou te dar outro esposo, não vai gerar mais filho aqui do meu ventre. Voltem, minhas filhas, ela fala. E a gente vê aqui o carinho de Noemi com essas noras. Ela se refere a elas como filhas. Vão embora, porque sou velha demais para ter marido.
E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Noemi achava que o que ela estava passando foi a mão de Deus que pesou sobre ela. Ela achava que Deus estava castigando ela. E ela não vê como que ela pode fazer algum bem para essas noras, como que ela pode trazer algum benefício para essas noras, porque ela não pode mais gerar filhos, ela não pode dar à luz mais filhos para substituir os filhos dela que morreram. E aí eu entendo, amados, que muitos de nós pensamos que não temos mais nada para oferecer, sabe? Muitos de nós pensamos que Deus não pode gerar mais nada de nós, mas eu aprendo com a redenção que Deus trouxe a esta família, de que Deus é todo-poderoso para trazer vida aonde não tem vida, para trazer alegria aonde não tem mais alegria, para fazer nascer de nós aquilo que nós achamos impossível. Deus pode fazer isso através de nós. Deus pode trazer à existência aquilo que nós não somos capazes de fazer mais. Noemi não estava errada, não. Noemi estava certa, ela mesma não podia fazer. Mas o Deus dos céus, que é todo-poderoso, tinha um plano maior para a vida de Noemi e para a vida das suas noras. E ele foi fiel para cumprir isso na vida delas. Então, de novo, elas choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Orfa, ela não conseguiu crer, né? Ela ouviu o conselho da sua sogra e ela voltou para a casa do seu pai e da sua mãe. Não podemos condenar a Orfa, sabe? Porque, de fato, o que Noemi estava falando a elas era, nos olhos humanos, era verdade, sabe? Se você olhar só pelos olhos humanos, você não vê como que Noemi pode fazer alguma coisa por essas noras. Então, Orfa, ela volta para casa. Mas Ruth não está olhando só com os olhos humanos. Ruth está olhando com os olhos da fé. Ruth está olhando além. Ruth não está vendo só uma sogra debilitada, derrotada, amargurada. Não, Ruth está vendo o Deus desta sogra. É isso que Ruth vai testemunhar aqui. Ruth está vendo o Deus que outrora abandonou Israel, mas agora se lembrou de Israel. Então Ruth crê que Deus há de se lembrar ainda desta família. Eu creio que Ruth tem esta esperança no coração. E é esta esperança que nós precisamos ter, amados. De que Deus está, assim, com seus olhos estendidos, inclinados a nós, os seus ouvidos inclinados a nós, ouvindo cada clamor que nós levantamos a Ele. E Ele é todo-poderoso para responder. A Bíblia diz no capítulo 1, versículo 15, então Noemi disse, veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Ruth respondeu, não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. Literalmente, Ruth está dizendo, olha, aonde que você passar a noite, sogra, tem uma noite ainda no seu futuro, tem escuridão ainda, tem incerteza ainda, pois sogra, eu quero passar essas noites com a senhora, tá bom? Eu não vou abandonar a senhora durante essas noites, eu não vou abandonar a senhora durante esses dias de escuridão, de incerteza, de amargura, eu quero passar a noite com a senhora.
Nós precisamos ser assim, amados irmãos e irmãs. Nós precisamos estar dispostos a passar os momentos ruins uns com os outros. Nós precisamos estar dispostos a agarrar uns aos outros, abraçar aquele irmão que está sofrendo, está chorando e dizer para ele: irmão, olha, eu estou aqui para chorar com você, tá bom? Eu estou aqui para orar com você, eu estou aqui para interceder com você, eu não vou te deixar. Aonde você for, eu vou com você. Aonde você pousar, eu vou pousar com você. A noite que você encarar, eu encaro esta noite com você. Essa foi a atitude aqui de Ruth. Ela estava disposta a passar os dias bons e ruins com a sua sogra, Noemi. O seu povo, diz Ruth, é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Ruth já decidiu abandonar o seu passado, decidiu abandonar os seus falsos deuses. Ruth aqui declara fé no Deus verdadeiro, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, no Deus de Israel, no Senhor. Ruth fala: o seu povo é o meu povo, o seu Deus é meu Deus. Não tem para onde eu ir. Eu tenho que seguir a voz que nós ouvimos, a mensagem que nós ouvimos de que Jeová está agindo em Israel novamente. É para lá que nós temos que ir, sogra, e eu vou com a senhora. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e ali serei sepultada. Que o Senhor, e agora Ruth vai fazer uma promessa em nome do Senhor Jeová, que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Esta é uma nora, hein? Oh, que nora é essa? Essa é uma nora abençoada, uma nora que, exemplo de nora para todas as noras, não é verdade? Essa nora lembra a minha esposa, que é uma nora maravilhosa, lembra minha mãe, lembra minha sogra. Eu vi muitas vezes a minha sogra cuidando da sua sogra. E então, Ruth é uma nora, Ruth é uma irmã, Ruth é um exemplo maravilhoso do que é amar e estar disposto a sofrer com o seu próximo, na esperança de que Deus dará a bênção, Deus dará a vitória, Deus trará dias melhores. Amém? Vamos continuar. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. E aconteceu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. Toda a cidade ficou emocionada, toda a cidade foi ao encontro destas duas mulheres, Noemi e Ruth. Noemi, a israelita, que saiu casada, que saiu com 2 filhos, e agora volta viúva, sem os seus filhos e com uma nora moabita. E as mulheres perguntavam: essa não é a Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. O que significa o nome Noemi? O nome Noemi significa agradável, amável. O nome Noemi significa agradável, amável. Mas Noemi fala: olha, não me chame mais de Noemi, não me chame mais de agradável. Não me chame deste nome que lembra dos dias agradáveis da minha vida. Não, me chame de Mara agora. Mara significa amargura. Me chame de amargura, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Na mente de Noemi, foi a mão de Deus que fez isso sobre ela. Foi Deus que estava pesando a mão e Deus estava castigando ela, talvez. Na concepção aqui de Noemi, foi Deus que estava fazendo isso contra Noemi. Mas, para a alegria de Noemi e de Ruth, Deus vai fazer todo ao contrário na vida de Noemi. Deus vai restaurar ela completamente. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim
e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Então, elas voltaram para Belém, só as duas, e o começo da colheita da cevada era exatamente o 8º mês do calendário agrícola de Israel. Era o meado de abril ao meado de maio. Era mais ou menos esse tempo no nosso calendário de hoje. Meado de abril ao meado de maio. Então vamos agora ao capítulo 2. Capítulo 2 de Ruth. Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a Moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Ruth queria ir trabalhar. Ruth viu a necessidade de trabalhar. Talvez Noemi já estava bem avançada de idade, idosa, não podia ir trabalhar. Ruth falou: sogra, eu quero ir trabalhar, sogra. Eu quero ir colher espigas, eu quero trabalhar e trazer o mantimento para nós. Posso trabalhar? E a Noemi respondeu: vá, minha filha. Pode ir, minha filha. Pode ir trabalhar sim. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é aquela lei que Deus deu através de Moisés, quando Deus falou: olha, quando você for colher as suas plantações, não colha tudo, lembra? Quando você for colher as suas frutas, não colham todas. Deixe alguns feixes no chão, deixe algumas frutas nas árvores, deixe coisas para os órfãos, as viúvas, os pobres, os necessitados e os estrangeiros, para eles poder colher e se alimentarem. Era uma lei de solidariedade, um princípio de solidariedade que Deus deu ao povo de Israel. E Ruth estava indo a uma plantação, né, de um comerciante, e estava indo lá usufruir desta lei, deste direito que o estrangeiro tinha em Israel, de pegar espigas que eram deixadas para trás. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: que o Senhor o abençoe. E nós vemos aqui pela saudação de Boaz que ele era um homem bom, ele era um homem temente ao Senhor. Ele saúda os seus funcionários com uma saudação de Deus, que o Senhor esteja com vocês. Então, ele é um homem temente ao Senhor. E nós vamos ver, a palavra do Senhor vai desenvolver estes aspectos do caráter de Boaz e nos mostrar cada vez mais que este homem era um homem de Deus, era um homem temente ao Senhor. Depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros: quem é essa moça? O servo respondeu: essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim, ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Então nós temos aqui mais detalhes mostrando o esforço de Ruth, né? A qualidade dela de trabalhadora, né? O fato de que ela trabalhou ali o dia todo sem tirar muito tempo de descanso. Ela está ali para trabalhar, é uma trabalhadora honesta, né? Então, é uma qualidade bonita que Boaz está sendo informado agora sobre esta moça, que ele ainda não conhece. Mas esta moça chamou a atenção dele, né? Ele percebeu esta moça e agora ele está recebendo algumas informações sobre ela. Versículo 8. Então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. O que Boaz está falando para ela? Olha, você não precisa ir para outras plantações, minha filha. Você pode
é possível que você pode sofrer perigo em outros lugares. Não vá, tá bom? Eu não vou nunca expulsar você daqui. Você nunca vai colher demais aqui dos feixes que caírem, né? Das plantas que os grãos que os ceifeiros não pegarem. Você pode pegar à vontade, minha filha. E a forma como Boaz se refere a Ruth é uma forma muito de um respeito muito grande e demonstra que, mais uma vez, o caráter dele, né, de homem sério, homem de respeito, homem que está respeitando esta moça moabita, esta mulher moabita. E também nós temos aqui uma ideia da diferença de idade, né? Boaz é um senhor já, e Ruth é uma mulher jovem, não é uma mulher idosa. Então, ao referir-se a ela como filha, ele está passando todo este respeito, né, que ele teria como um senhor para com uma mulher mais jovem. Fique aqui com as minhas servas, ele diz para ela, fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tirarem. Então, Boaz exigiu respeito para com Ruth, dos seus servos. Eles não podem tocar nela, não podem fazer mal algum a ela, e além disso, eles vão providenciar água a ela. Agora, isso vai além do mandamento do Senhor. O mandamento era permitir que o estrangeiro, o necessitado, né, o pobre, pegasse o que ele pudesse pegar com as mãos, né, ou pegar e comer o que aguentasse comer. Mas não tinha nada de dar água, tirar água do poço para dar para o seu estrangeiro, nada disso. No caso, os estrangeiros iam pegar água por si próprio, ou talvez beber água no rio, né, no lago, não sei. Mas Boaz está indo além, ele está indo além. Boaz está incorporando aqui, ele está demonstrando o verdadeiro princípio da lei. O princípio da lei que Deus deu era solidariedade, era generosidade. E Boaz está demonstrando isso. Ele está sendo generoso além do necessário para com Ruth, porque este homem tem um coração voltado para Deus. Este homem é um homem temente a Deus, é um homem que deseja fazer bem aos necessitados. Boaz é também um exemplo de homem. Aqui nós temos um exemplo de nora em Ruth e nós temos um exemplo de homem também aqui em Boaz. Vamos continuar. Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz. Isto era o costume de demonstrar respeito, sabe? Um respeito muito grande que Ruth está demonstrando a este senhor que ela acaba de conhecer. E ela pergunta para ele, por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo se eu sou uma estrangeira? Por quê? Por que o Senhor está me tratando tão bem? Eu não sou do seu povo, eu sou uma estrangeira, eu sou uma viúva estrangeira, eu não mereço tudo isso. Mas é assim que Deus trata conosco, não é verdade? É este amor que Deus estende para todas as pessoas. É este amor que acolhe, é este amor que nos constrange, não é verdade? É este amor que nos deixa sem palavras. Este é o amor de Deus aqui, ó. Boaz está demonstrando a generosidade do amor de Deus, a abundância do amor de Deus. E esta é a atitude que nós devemos ter. Nós devemos nos prostrar diante deste amor, porque de fato nós somos estrangeiros, nós somos pecadores. Nós que não, a pessoa que não recebeu o Senhor Jesus Cristo como Salvador, que não recebeu o perdão dos seus pecados, é de fato um estrangeiro, está de fato afastado de Deus. Mas Deus recebe todo aquele que vai até Ele e se prostra e se humilha. E Deus inicia isto. A cruz, o Evangelho, é a iniciativa de Deus para com o homem. Ah, que
todos pudessem entender isso, não é verdade? Que a cruz de Cristo é o amor de Deus, é os braços abertos do Senhor Jesus para salvar todo aquele que nele crê. Boaz está aqui praticamente de braços abertos já para essa moça que ele acaba de conhecer. E ela fala, por que você está me tratando tão bem? Boaz respondeu, já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu seu marido. Então o testemunho de vida de Ruth tem ganhado para ela a bondade deste homem. As obras de Ruth têm ganhado para ela a bênção deste homem. Isso não quer dizer que as nossas obras vão ganhar a nossa salvação. A nossa salvação nós não ganhamos pelas obras que nós fazemos. A nossa salvação é pela graça de Deus por intermédio da fé. Mas por que Ruth fez tudo isso que ela fez pela sua sogra? Não foi por causa da sua fé no Deus de Israel? Sim, foi por causa da sua fé. E a fé de Ruth resultou em boas obras. E assim também para nós, amados irmãos e irmãs, a nossa fé em Cristo deve traduzir em boas obras, obras de amor, obras de caridade, obras de paciência, obras de ajuda, não é verdade? E é o que Ruth fez, ela creu em Deus, então ela foi bondosa para com a sua sogra, e agora Boaz fica sabendo disso e testemunha para ela, eu sei do que você fez pela sua sogra. Depois que você perdeu o seu marido, sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez. Que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas você veio buscar refúgio. O Boaz está declarando uma bênção para a vida de Ruth aqui. E a bênção que Boaz declara sobre Ruth é que ela possa voar sobre as asas de Deus, que ela possa encontrar refúgio nas asas do Deus de Israel. É a mesma bênção que Deus promete ao povo de Israel, que se eles temessem ao Senhor, ele viria como a águia, você lembra? Ele viria como a águia, abriria suas asas e os filhotes da águia subiriam nas asas da águia e voariam nas alturas sobre as asas da águia. Esta é a bênção que Boaz declara sobre a vida de Ruth, por causa daquilo que Ruth fez pela sua sogra. Então Ruth disse, meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao meu coração desta sua serva, e eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Isto é, eu não sou israelita, eu não sou uma serva sua que você já comprou. Mas vamos ver o que mais que Boaz faz. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth, venha para cá e coma do pão. Molhe o seu bocado no vinho. Ele deu a melhor comida e o melhor vinho para Ruth, para ela se alimentar naquele dia. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Boaz serviu a esta moça que apareceu ali nos campos dele, procurando o que comer, procurando mantimento para si e para sua sogra. Boaz agora está servindo a ela. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. É assim que Deus faz conosco, não é verdade? Deus nos dá abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. A graça e a misericórdia do Senhor em nossas vidas é além do que nós pedimos e do que nós pensamos, não é verdade? Ele transborda sobre nós as suas bênçãos dia após dia. E é o que Boaz está fazendo aqui para Ruth. Está dando muito mais do que ela imaginava. Ela saiu de manhã aquele dia para ir colher na esperança de que encontrasse um campo
onde os israelitas fossem bondosos o suficiente para deixar ela colher alguma coisa para ela poder comer aquele dia, ela e a sua sogra, para naquele dia elas não morrerem de fome. E aqui está Boaz dando a ela alimento muito mais do que ela imaginava que teria naquele dia, dando alimento para ela e dando para ela alimento que vai durar por muitos e muitos dias ainda. Nós vamos ver isso em seguida. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu esta ordem aos seus servos: deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes, e não sejam rudes com ela. Isto é, eu quero que vocês deixem cair espigas a mais para ela. Deixem mais do que o que... Porque o que acontecia era o seguinte: eles colhiam, né, e algumas coisas caíam da mão, algumas espigas. E algumas espigas caíam e não eram amarradas. Então aquelas que ficavam, que realmente sobravam e não dava tempo de voltar para pegar, aí aquelas os pobres iam lá e pegavam, e aquele pouquinho. Mas Boaz diz: não, eu quero mais do que o resto para Ruth. Eu quero o fruto em si, eu quero a bênção completa para Ruth. Eu não quero só os restos, não. Vocês vão deixar o bom para Ruth, não só o resto, tá bom? E vocês não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair, para que ela as apanhe e não a repreendam. Para que ela pudesse, então, amarrar os seus próprios feixes e levar para casa, para ela poder ter mais do que ela ia precisar, mais do que ela poderia colher com somente suas mãos. Ela teria a oportunidade agora de amarrar alguns feixes agora, para ficar mais fácil para ela carregar. É a generosidade de Boaz aqui. E assim, Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até de tarde. Depois debulhou o que havia apanhado e foi quase 20 litros de cevada. Isso é muito mais do que ela poderia ter colhido por conta própria, tá bom? Ela não, se fosse ela só colhendo os restos que caíam, não ia chegar nem perto de 20 litros de cevada. E esta quantidade era o suficiente para ela e Noemi se alimentar por várias semanas. Em um dia, ela colheu várias semanas de mantimento. Foi o que Boaz fez para ela. Isso só foi possível por causa da ordem de Boaz para seus servos deixarem feixes para trás para Ruth colher, e por causa do esforço e da diligência dela no trabalho. E aí eu entendo, amados, que a bênção de Deus para nós é abundante, né? Abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. Mas nós temos que correr atrás também da bênção. Sabe? Deus dá, Deus cria a situação, Deus abençoa os trabalhos das nossas mãos. Mas Deus abençoa os trabalhos das nossas mãos, não é verdade? Deus não faz mágica com as nossas mãos assim para a gente fazer um abracadabra, né? E fazer assim, tal, pum, e aparece o dinheiro na nossa conta, aparece a comida na nossa mesa, né? Aparece as coisas. Não, o que Deus faz é Ele nos dá força, né? A saúde para irmos trabalhar, para correr atrás, para conquistarmos. Ele nos dá a inteligência, a sabedoria para percebermos uma boa oportunidade quando e nos desviarmos de uma mal oportunidade que vai nos prejudicar. Deus também coloca pessoas bondosas no nosso caminho, que nos abençoa, que abre portas para nós. Deus faz tudo isso, mas nós temos que correr atrás, nós temos que trabalhar, não é verdade? E Ruth fez isso, ela cooperou aqui com a bênção que Deus estava dando, com a porta que Deus estava abrindo. Ela foi e trabalhou o dia todo. Eu sempre me lembro de uma frase do grande pregador Charles Spurgeon. Ele disse assim, olha, Deus dá o mantimento dos pássaros, não é verdade? O Senhor Jesus disse que Deus cuida dos pássaros, né? Cuida dos lírios do campo. Certamente Ele vai cuidar de vocês também. Mas Charles Spurgeon diz o seguinte: Deus cuida Deus dá o mantimento dos pássaros,
mas é o pássaro que tem que trazer o mantimento para dentro do ninho. Você entendeu? Deus coloca, né, a minhoquinha lá na terra, mas o pássaro tem que voar lá do ninho e lá embaixo na terra, pegar a minhoquinha na boca e trazer a minhoquinha para os seus filhotes e colocar na boca dos seus filhotes, né? É isso que Charles Spurgeon está falando. E é isso que Ruth fez. Ruth cooperou aqui. Deus abriu uma porta para ela. Deus colocou no caminho dela um homem que estava abençoando ela. Ela não falou, opa, beleza, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar os rapazes colher tudo aí. Quando eles acabarem de colher, eu vou lá pegar o que eles colheram, o que eles amarraram e vai ficar tudo certo. Não, ela ficou lá, ó, trabalhou lá o dia todo. Então, é uma lição aí para nós, não é verdade? Vamos continuar. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade. E a sogra viu o quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado, depois que ela comeu até ficar satisfeita. Então Noemi perguntou, onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. Noemi ficou sem saber, né? Minha filha, que coisa maravilhosa que aconteceu com você. Que Deus abençoe este homem que permitiu você colher tanto. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou, o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E aí Noemi falou, uau, Boaz, glória a Deus. Noemi disse à sua nora que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. De quem que Noemi está falando? Ela está falando de si mesma. Noemi já se achava morta já, para ela já não havia mais esperança. E ela está agora louvando a Deus, que Deus está abençoando os vivos, né? Que Ruth, né, viva, tem esperança ainda, pode se casar e tudo mais. E está abençoando os mortos também. Deus está abençoando Noemi. Deus está abençoando, Deus está virando a situação, né? Deus está virando a página da história de Noemi aqui, através da sua nora. E Noemi acrescentou, esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores, que é o homem que era responsável por realizar o casamento levirato, o parente mais próximo que teria de casar com a viúva, para dar filhos à descendência do seu irmão, ou do seu parente homem que faleceu sem filhos. Este é o resgatador, tá bom? Então Ruth, a moabita, disse, ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele até que eles terminem de fazer a colheita. Eles terminariam de fazer a colheita mais ou menos no início de junho. Seria mais ou menos 2 meses de trabalho. Noemi respondeu, é melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. Noutro campo poderiam maltratar você. Então, Noemi está de acordo com Boaz. Você não vai ter a mesma segurança e o mesmo favor, os mesmos benefícios em qualquer outro campo. Fique indo neste campo de Boaz e fique com as servas dele. Assim, Ruth ficou na companhia das servas de Boaz para apanhar espigas, até que a colheita da cevada e do trigo se acabou, e continuou morando com a sua sogra. Como eu disse, a colheita terminava no princípio de junho. Então, aproximadamente 2 meses de trabalho. Então, Ruth continuou morando com a sogra, continuou trabalhando lá todos os dias para trazer mantimento para sua casa. Ruth, capítulo 3, versículos 1 ao 5. Noemi, a sogra de Ruth, disse, minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? Porque era de fato a responsabilidade da sogra casar a nora que ficasse viúva. A nora tinha a obrigação de ficar com a sogra. A sogra tinha a obrigação de arrumar um casamento para a nora. Então, Noemi está se lembrando disso e quer cumprir esta obrigação que ela tem para com Ruth. E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vá até a eira. Então, Noemi está preparando Ruth aqui
para iniciar uma proposta de casamento, sabe? Uma proposta de resgate, de um casamento levirato. E para isso, Noemi aconselha Ruth: você precisa lavar-se, tire as suas impurezas, você precisa pôr perfume, coloque um aroma agradável em si, vista a sua melhor roupa. As roupas falam das obras, e vá até a eira, e vá encontrar-se com Boaz. Então eu entendo que quando nós vamos nos encontrar com o Senhor, nós precisamos lavar-nos, nós precisamos tirar toda a impureza de nós, nós precisamos nos perfumar com aromas agradáveis. Quais são os aromas agradáveis que nós produzimos para Deus? São as nossas orações. As orações dos santos, elas são apresentadas a Deus como aroma. E quais são as roupas que nós vestimos? São as boas obras que nós fazemos. São a demonstração da nossa fé através das obras que nós fazemos. E aí nós podemos nos encontrar com o Senhor. E então, Noemi está aconselhando Ruth a passar por este processo para estar preparada para se encontrar com o Senhor. Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que você deve fazer. E aqui, esta instrução que Noemi dá à sua nora, nós não devemos entender isso como uma instrução de indecência, sabe? Noemi não está instruindo Ruth para ir seduzir Boaz. Não, muito pelo contrário. Noemi está dando uma instrução de como Ruth vai se aproximar de Boaz com humildade. Este ato de descobrir os pés e deitar-se nos pés de Boaz é um ato de humildade, de reverência. Ela não está descobrindo o corpo todo de Boaz. Muito pelo contrário, ela está descobrindo só os pés dele justamente para dizer: olha, eu não estou revelando nenhuma parte do seu corpo além dos seus pés. Eu estou respeitando você. Eu estou aqui humildemente. Eu não sou digno de me deitar do seu lado. Eu estou me deitando aqui nos seus pés, para você usar de misericórdia para comigo. Este é o ato que Noemi está instruindo Ruth a fazer. E é assim que nós devemos sempre nos aproximar do Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Como a mulher pecadora fez. Ela foi até os pés do Senhor. E ela tinha tanto temor ali, tanta reverência, que a Bíblia diz que ela foi aos pés do Senhor por trás. Ela não ousou prostrar-se na frente do Senhor. Não, ela se prostrou atrás do Senhor Jesus e ungiu os pés do Senhor por trás e secou os seus pés, né, com os seus cabelos. E ela fez isso, foi uma demonstração de total reverência ao Senhor. A ideia que Ruth quer passar aqui. É uma reverência que ela está demonstrando para com o Senhor Boaz. Não tem nada de indecência, nada disso aqui. Versículo 5, Ruth respondeu: vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Versículo 6, então Ruth foi para a eira e fez conforme tudo o que a sua sogra lhe havia ordenado. Quando Boaz terminou de comer e beber e estava já de coração um tanto alegre, foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho. Esse de mansinho significa literalmente em secreto, sabe? Ela chegou em secreto aos pés do Senhor. E aí eu me lembro que o Senhor Jesus Cristo, ele falou: quando vocês forem orar, vocês entram no seu quarto, fecha a sua porta e ore ao seu pai em secreto. E o seu pai, que vê você orando em secreto, responderá às suas orações. Porque quando nós estamos nos humilhando ao Senhor,
nós temos que fazer isso em secreto, amados, sabe? Nós temos que nos humilhar somente ao Senhor. Porque se nós nos humilharmos na presença de certas pessoas, elas, ao invés de se humilharem conosco, não é verdade? Se compadecer conosco, elas vão aproveitar aquela oportunidade para nos humilhar ainda mais. Então, neste momento aqui de humilhação, neste momento de buscar, de busca aqui de Ruth, ela vai fazer isso em secreto, porque só tem um que pode responder a este pedido dela. Os servos de Boaz não podem ajudar, as moças de Boaz não podem ajudar, somente Boaz pode ajudar ela neste momento. Somente Boaz pode dar a resposta que ela precisa. Então, ela vai em secreto. Tem resposta, amada irmã e amado irmão, que só Deus pode nos dar. Ninguém mais vai solucionar aquele problema, aquela situação. Ninguém mais vai consertar aquele relacionamento. Só Deus pode restaurar aquela amizade. Só Deus pode restaurar aquele laço familiar. Então, nestas situações, nós temos que ir ao Senhor em secreto e crer e confiar que o Senhor vai nos responder. Então, Ruth chegou de mansinho, ou em secreto, descobriu os pés dele e se deitou. Ela se deitou ali nos pés de Boaz. Aconteceu que no meio da noite o homem se assustou e sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Boaz perguntou: quem é você? Porque talvez estava escuro, né? Ele acabou de acordar, né? Com os olhos embaçados, não está enxergando direito e tal, e está assustado, não esperava. Ele não trouxe nenhuma mulher para dormir com ele naquela noite. Então, como é que apareceu uma mulher ali no leito dele? Quem é você? Ele pergunta. Ela respondeu: sou Ruth, a sua serva. Estenda a sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é um resgatador. E aí, é muito interessante, porque Ruth não perde tempo, não é verdade? Ruth vê a oportunidade aqui de pedir a bênção, e ela pede a bênção, ela pede ela fala dessa necessidade que ela precisa. E nós temos que ser assim, amados, nós temos que falar para o Senhor o que nós precisamos. Nós temos que orar e pronunciar a Deus, que é o nosso Pai, exatamente o que nós precisamos. E aí, Deus vai responder. E é isso que Ruth faz. Ela fala: olha, o Senhor é o meu resgatador. O Senhor é aquele que tem o dever de realizar o casamento levirato para comigo, para dar ao meu falecido marido uma descendência. O Senhor é meu resgatador. Faça isso, resgate-me, por favor, Senhor. Ela pede, ela não perde tempo. Está certa, Ruth, tem que fazer isso. Versículo 10, Boaz respondeu: que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. Boaz, ele entende que ele, por causa da sua idade, ele não era o primeiro pretendente na fila para Ruth. Embora ela fosse moabita, ela poderia ter encontrado um esposo mais jovem da sua idade, mas ela está disposta a casar com este homem, com Boaz, que é um senhor. E ele se sente honrado por isso. E ele declara uma bênção sobre ela, porque isso também demonstra o caráter dela, o caráter de Ruth, e a visão que ela tem daquilo que Deus pode fazer por ela. Então, ele diz: olha, que Deus te abençoe por isso. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo o que você falou, eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Olha que testemunho que Ruth dava. A mulher moabita era reconhecida na cidade israelita como uma mulher virtuosa. Isso é lindo. Isto é o caráter de Ruth, que foi transformado pela sua fé no Deus de Israel. A fé de Ruth fez com que ela praticasse boas obras para com sua sogra, para com seu senhor, e trouxesse este testemunho dos outros para ela. Sim, é verdade que eu sou resgatador,
Mas há ainda outro resgatador, que é parente mais chegado do que eu. Tem outro na minha frente, Ruth. Eu quero dizer sim para você aqui, mas seria incoerente da minha parte, seria de fato ilegal eu fazer isso, Ruth. Tem outro homem que está na minha frente. Fique aqui esta noite, pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem, ele que o faça. Mas, se ele não quiser, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deite-se aqui até de manhã. Então Boaz ele fala para ela, Ruth, não se preocupe, eu vou procurar este homem, se ele quiser ser o seu esposo levirato, tudo bem, ele vai ser. Se ele não quiser, eu serei, Ruth. Você pode deitar e descansar até amanhã, porque eu vou cumprir esta promessa que estou fazendo a você, Ruth. E aí eu glorifico ao Senhor, porque quando as outras pessoas nos rejeitam, quando as outras pessoas nos menosprezam, Deus jamais nos menosprezará, Deus jamais nos rejeitará. Mesmo que todos nos desprezem e que ninguém veja valor em nós, há um Deus nos céus que vê o valor que tem a minha alma e a sua alma, e Ele está pronto para nos resgatar. De fato, Ele já fez tudo para nos resgatar. Basta nós recebermos este resgate, que é através da fé no Senhor Jesus Cristo. Ruth ficou, versículo 14, Ruth ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se enquanto ainda estava escuro, porque Boaz disse que ninguém saiba que uma mulher veio até a eira. Boaz não queria que nem ele e nem Ruth fossem defamados em Israel, porque eles não tinham direito de estarem deitados e de ter relações. Eles não tinham direito de ter relações ainda, eles não eram casados. Então, Boaz dispensa Ruth antes que alguém veja. Disse mais, traga o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Então ela voltou para a cidade. E ele já abençoou Ruth, né? Mais uma vez, Boaz abençoou Ruth na saída da sua casa com mais alimentos. É mais uma demonstração da bondade deste homem, não é verdade? Do coração bondoso deste homem. Quando chegou à casa de sua sogra, ela lhe perguntou, como se passaram as coisas, minha filha? E Ruth lhe contou tudo o que aquele homem tinha feito por ela. E disse ainda, ele me deu estas 6 medidas de cevada e me disse, não volte para sua sogra sem nada. Não volte para sua sogra de mão vazia. Então Noemi disse, espere, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Então Noemi conhecia o caráter de Boaz e sabia que ele era homem para cumprir as suas promessas, né? Ele era homem de verdade. E ele prometeu que ia resolver essa situação naquele dia, e naquele dia ele ia resolver. Capítulo 4. Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele o chamou. Ó, fulano, chegue até aqui e sente-se. Ele foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 homens dos anciãos da cidade e disse, sentem-se aqui. Ok, vamos parar aqui rapidinho. Boaz foi para o portão da cidade. Todo mundo tinha que passar, uma hora ou outra tinha que passar ali no portão da cidade. Era o melhor lugar para Boaz encontrar este parente seu e do ex-marido de Ruth. Era o melhor lugar. Ele acha o cara, então ele fala, vem cá, rapaz, vem cá, a gente precisa conversar, eu tenho que tratar um negócio com você. Aí ele chama os anciãos da cidade. Por que ele chamou os anciãos? Porque o povo de Israel era governado por juízes e anciãos. Os anciãos, nesta ocasião aqui, eles iam servir como testemunhas legítimas deste tratado que ia haver entre estes 2 homens israelitas. Os anciãos iam testemunhar isto
e através do testemunho dos anciãos, e um ato que nós vamos ver aqui, numa troca de sandálias, através deste ato, a transação seria oficializada ali, na presença dos anciãos da cidade. Então os homens se sentaram. Boaz disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi de nosso parente Elimeleque. Boaz começa falando de uma terra que tinha para vender. E isso não tem dificuldade nenhuma. Noemi voltou pobre, né? Viúva, ela precisa vender uma terra para arrecadar algum dinheiro para poder comprar mantimento e, sei lá, viver o resto dos seus dias, né? Talvez ela, não sei, vai ter outra casa, ter outra propriedade e ela está vendendo uma. E Boaz está informando o parente mais próximo, que tem o direito de casar com Ruth, a obrigação de casar com Ruth aqui, está informando a ele desta venda, desta oferta de venda deste terreno. E aí Boaz diz: então resolvi informá-lo disso e dizer a você: compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isto. Se não, diga, para que eu o saiba, porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você, e depois de você, eu. Então, este homem com quem Boaz está conversando, né, ele chamou para sentar para conversar, este homem tem o primeiro direito de comprar as terras de Noemi. E ele tem também meio que uma obrigação, sabe? E nós vamos ver que ele vai se excluir dessa obrigação e não vai haver nenhuma punição para ele. Mas, de fato, ele tem uma obrigação aqui e uma oportunidade. É primeiro dele. Então o homem respondeu: eu vou resgatar essas terras. Ok, tá falando de terra, Boaz? Tudo bem. Terra eu quero. Eu compro essas terras de Noemi, não tem problema. Eu compro, eu tenho dinheiro para comprar. Se é terra, eu compro. Boaz, porém, lhe disse. Agora Boaz vai dar o detalhe, né? Tem um detalhe aqui. No dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Ruth, a Moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Ok? Então aqui Boaz informa este homem de que ele vai precisar também casar com Ruth, e o primeiro filho que ele terá com Ruth será para dar continuidade à herança, né, à descendência do ex-marido de Ruth. Então, aí já mudou as coisas um pouco, né? Aí vamos ver a resposta então do resgatador. Então o resgatador disse: nesse caso, não poderei fazer o resgate, para não prejudicar a minha própria herança. Faça você uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Então o homem dá uma desculpa aqui, que ele tem umas obrigações com as suas heranças, está guardando as suas heranças para os seus filhos, ou algum outro motivo. E se ele casar com Ruth e tiver um filho com Ruth, ele vai ter que dividir as suas heranças com Ruth, né? Com o filho de Ruth. Então, ele não pode fazer isso. Ele falou isso na presença dos anciãos da cidade. Então, quando ele falou isso, ele abriu espaço, ele deu direito legal para Boaz, então, assumir o papel que este homem teria. Versículo 7. Este era, antigamente, o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. Quem queria confirmar um negócio tirava a sandália do pé e a entregava ao outro. Então, o escritor aqui do livro de Ruth está nos dando uma informação a mais, né? Sobre o que vai acontecer, qual eram os procedimentos na tradição da época. E a tradição da época envolvia tirar a sandália do pé. Eu vou explicar por que isso. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz: faça você o resgate, tirou a sandália do pé. Ok? Por que o resgatador fez isso? Ok. A prática antiga de tomar
posse de uma propriedade envolvia você andar sobre o solo da propriedade, ok? Se você chegasse para tomar uma propriedade de alguém, comprar de alguém, venceu numa batalha, você ia e andava, sabe, em todos os lugares. Você vai lembrar lá atrás em Gênesis, Deus manda Abraão andar pela terra de Canaã, lembra? Porque Deus daria aquela terra à descendência de Abraão. Então, esta tradição vem lá de trás. Então, o resgatador aqui, como ele recusa a comprar as terras de Noemi, ele então tira a sandália do pé e dá a sua sandália para Boaz como símbolo de estar passando o direito de Boaz andar nas suas terras. Aquelas terras que por direito pertenceriam a aquele homem, ele agora passa o direito, pela essa sandália, a Boaz, para que Boaz agora possa, então, possuir aquelas terras. Era a tradição da época. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Então, Boaz está fazendo, a declaração na frente de todos. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram: somos testemunhas. E o povo, então, eles aceitaram esta obrigação de ser testemunha dessa transação, né? Eles meio que deram o selo, de aprovação deles e falaram: sim, nós presenciamos a troca, destes direitos, destas terras, são suas agora, Boaz. E disseram a Boaz que o Senhor faça a esta mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. Raquel e Lia são as mulheres de Jacó, 2 das 4 mulheres de Jacó. E elas deram muitos filhos a Jacó. Raquel deu José e Benjamim, Lia deu outros filhos a Jacó. Então, elas são matriarcas, na casa de Israel, são mulheres de grande valor para a nação de Israel. E o povo que estava ali, eles declaram uma bênção, como a bênção de Raquel e Lia para Ruth. A Moabita, a estrangeira, vai ser abençoada como as mulheres de Jacó. E que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém. Então o povo declara uma bênção sobre Boaz agora, que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Perez, o filho que Tamar deu a Judá. Perez era o filho de Judá que fundou, ou que deu origem ao povo que foi habitar em Belém. Então, ele era o patriarca, um dos patriarcas deste povo. E a bênção que o povo declara sobre Boaz e sobre os filhos de Boaz, que ele terá com Ruth, é que sejam tão prósperos, tão abençoados como Perez, como patriarca daquela tribo ali. Boaz casa-se com Ruth. Assim Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela, e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. E aí nós entendemos que Ruth era estéril, porque aqui a Bíblia diz: o Senhor concedeu que ela ficasse grávida. Todas as vezes que nós vemos a palavra do Senhor esclarecer, enfatizar que Deus concedeu a mulher ficar grávida, é porque a mulher era estéril, Ruth era estéril. Deus fez um milagre. Além de um milagre assim matrimonial para Ruth, um milagre social para ela, inserindo ela na sociedade israelita, Deus fez um milagre no ventre dela. Deus fez ela fértil para ela dar luz a filhos.
E ela teve um filho. Versículo 14. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador. Isto é, Noemi também vai ser abençoada com tudo isso. Agora as mulheres estão declarando uma bênção sobre Noemi, que este menino será o resgatador dela. Não quer dizer que este menino vai casar com ela, mas este menino vai redimir ela daquela amargura, né? Daquela vergonha que ela passava, daquela tristeza que ela vivia. Este netinho, o primeiro netinho de Noemi, né? Vai ser o resgatador da alegria, da honra de Noemi, né? Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. O nome deste menino. Nele você terá a renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Irmãos, isto é uma afirmação gigantesca da palavra do Senhor, porque os filhos, principalmente os filhos homens, né, eram muito valiosos, mais valiosos do que as filhas mulheres na cultura de Israel. Mas aqui, Ruth foi tão boa para sua sogra, foi tão bênção, né, para sua sogra, que as mulheres de Israel, a bênção que elas declaram sobre Noemi é que o filho seja melhor, ou melhor, elas declaram uma bênção para Noemi de acordo com a bondade que Ruth expressou para ela. Ruth foi melhor para ela do que 7 filhos. Ruth foi muito, 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 muito boa com sua sogra. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. Aí a única imagem que vem na minha cabeça é a vovó coruja, né? Como Noemi deve ter sido uma vovó coruja, não é verdade? Como Noemi deve ter amado este netinho dela, como ela deve ter cuidado, né? Como ela deve ter ensinado a lei do Senhor a este netinho, né? Como ela deve ter falado da restauração de vida que o Senhor trouxe. Ela deve ter contado muito, né? De toda a desgraça que ela sofreu e como ela achava que era Deus que estava fazendo aquilo com ela. Mas quando ela recebeu aquele netinho no colo, né? Aí ela viu como Deus amava ela e como Deus tinha redimido a vida dela e da sua sogra e a honra da sua família. Ela pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome dizendo: nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Obed significa servo. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. E estas são as gerações de Perez. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. O grande rei de Israel, o rei Davi, o homem que o Senhor disse: este achei Davi, homem segundo o meu coração. O rei Davi, que simboliza, né, o rei dos reis, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nós vamos concluir a nossa leitura de hoje. Eu acho que vai ser, sim, a nossa leitura mais longa de todas. Mas é maravilhoso, não é verdade, o livro de Ruth. Como Deus redimiu a história desta mulher Noemi, a história desta mulher moabita, que nem israelita era, esta gentia, Ruth, como Deus restaurou a dignidade delas, como Deus restaurou a fertilidade delas, né, de Ruth. E é isso que Deus faz, amados, é isso que Deus faz para conosco. Ele nos redime, Ele nos abraça, Ele nos restaura, Ele nos dá vida novamente. E a vida que Deus nos dá, ela gera vida. A vida que Deus nos dá, ela gera esperança. E é isso que Deus quer fazer na vida de cada um de nós.
eu e você não fomos esquecidos. Não chegou o fim para mim e para você. Não chegou o fim. A morte não chegou. A derrota não é o nosso fim. O nosso fim é o que Deus escreveu a nosso respeito. E o que Deus escreveu ao nosso respeito está escrito, sabe aonde? Nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso nome está escrito nas suas mãos. E a nossa vitória foi conquistada na cruz. A nossa redenção, a nossa vida foi conquistada para nós na cruz de Cristo. E quando Cristo ressuscitou entre os mortos, ele então provou para todos que ele tem ressurreição para dar para cada um de nós. Quando Noemi volta para Belém com Ruth, volta para a casa do pão, que é Belém, né? Ela jamais imaginaria o que Deus faria por ela. E talvez você está aí do outro lado desta câmera, segurando este celular aí, segurando este tablet, este computador, sem saber o que Deus tem para você. Pois eu quero te dizer hoje, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o que Deus tem para você, para sua casa, para sua família, para sua história, é vida, é restauração, é vitória, é conquista. É isto que Deus tem para você. Se você colocou a sua fé no Senhor Jesus Cristo e abandonou a vida que ficou para trás, como Ruth fez, e você está caminhando na direção da voz do Senhor Jesus Cristo, ele fala, ele chama as suas ovelhas, ele é o bom pastor, e as suas ovelhas conhecem a sua voz. Ouça neste dia, não ouça a minha voz, que não seja a minha voz que você está ouvindo, mas que seja a voz do Espírito Santo, que fale ao meu coração e ao seu coração neste dia, amém? E que o Espírito Santo possa continuar falando aos nossos corações no decorrer deste dia, tá bom? Que Deus te abençoe, que você seja edificado e fortalecido, encorajado por esta palavra, amém? No nome do Senhor Jesus Cristo. Amanhã nós vamos estar de volta, nós vamos voltar ao livro de Juízes amanhã. Antes de nós nos despedirmos, não esqueça de dar um like no vídeo, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco, tá bom? Conto com a sua ajuda, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente e até amanhã.